Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo rapidamente no Salmo número 34 e nós vamos meditar aqui rapidamente nos versículos 4 e 5. Salmo número 34, versículos 4 e 5. Glória a Deus por você que sempre está aqui, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. É uma honra para mim ter a sua companhia. Você que pôde ficar a semana inteira, é uma delícia, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio de assistir no momento da transmissão, mas recebo sempre um feedback de alguém que está assistindo durante o dia, está assistindo no trabalho, está assistindo em casa quando chega à noite. O importante é alimentar o espírito. E esses dois versículos, gente, eles fazem parte de um salmo de louvor, um salmo de alegria, um salmo de gratidão, que inclusive começa assim no versículo 1, só para você sentir a vibe desse salmo. Olha o que diz: Louvarei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Então é alguém que está dizendo que louvará, que ele se compromete a louvar ao Senhor por todo o tempo. E note que é um compromisso de algo futuro com alguém que não sabe do futuro, é verdade? Nenhum de nós sabe do futuro. Deus, sim, sabe do futuro, mas nenhum de nós tem nenhuma certeza sobre o futuro. Nós temos informações. Por exemplo, se você tem uma profecia, você sabe que aquilo ocorrerá, mas nem sempre você sabe quando. Então, diante disso, existe uma incerteza dos fatos futuros. Mas, embora nós tenhamos incerteza dos fatos futuros, é plenamente possível, na verdade, é o saudável você louvar ao Senhor sempre, fazer esse compromisso antes dos fatos acontecerem, porque isso denota uma aliança que está acima dos acontecimentos, uma aliança que está acima dos fatos. Quem está entendendo? Então, que você possa falar no seu coração, com toda a verdade do seu ser: louvarei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Agora, me chama a atenção o versículo 4 e 5, particularmente o versículo 5, volta e meia, eu coloco ele na rede social porque é um dos versículos favoritos do livro de Salmos para mim. E olha o que diz o versículo 4 e 5. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Em algumas versões mais antigas, mais tradicionais, vai estar escrito assim: os que confiam no Senhor jamais ficarão decepcionados, jamais ficarão confundidos, jamais ficarão frustrados. Aqui na NVT, nova versão transformadora, diz: os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Mas olha que o versículo 4 diz assim, ó: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus, porque Deus, ele é um ser que nós não temos a visão física de Deus, né? Como sempre brinco, aqui a gente não tem uma selfie de Deus, não tem um retrato com Deus. Nós percebemos Deus até em coisas materiais, mas uma foto materializada de Deus nós não temos. Entretanto, nós falamos com esse Deus diariamente. Para quem não acredita nisso, eu acho que é uma crença de maluco, né? Você fecha os olhos, começa a falar em direção ao nada, entre aspas, e crê que tudo vai mudar por conta daquilo. Aí alguns vão dizer assim, ó, porque é a força do pensamento. Mas quantas orações, na verdade, você ter noção de que isso não é força de pensamento? Quantas orações você faz em que você simplesmente confessa o seu medo? Confessa a sua fraqueza. Você vai ali ao Senhor e diz: Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Eu estou com medo, sou fraco. Eu estou com medo, vou ser esmagado, vou morrer. Não tem nenhuma frase de reforço mental positivo nisso. Na verdade, existe confissão. E aí a Bíblia diz que o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então, quando nós, preste bem atenção nisso aqui, quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com Deus, nós precisamos confiar de que Deus está nos ouvindo. De que a nossa oração, ela não é em direção ao nada. Ela não é algo que alguém inventou para nós imaginarmos apenas. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor precisam crer, precisam entrar na presença do Senhor com confiança de que Ele
é galardoador, ou seja, é recompensador de todos aqueles que o buscam. Isso está escrito lá na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. A gente está aqui no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Então note como desde muito tempo atrás, até tempos recentes, onde a carta aos Hebreus foi escrita, temporalmente é mais próxima a nós, e nos dias de hoje, até amanhã, quando você acordar, todos os dias você precisa confiar de que a sua busca a Deus não é uma busca vazia, não é uma busca sem sentido, não é uma busca sem nexo. É algo que realmente faz sentido, traz fundamento e faz diferença na sua vida. Porque se você não acreditar nisso, você vai estar meramente cumprindo um ritual vazio, é uma religião vazia. Talvez você ora porque teus pais, teus avós ensinaram que quando você está com medo você tem que orar. E quando você vai fazer uma prova você tem que orar. Quando você vai antes de comer ou antes de dormir, você tem que orar. Mas na verdade, nós precisamos entender que esse canal de comunicação ele é real e ele é efetivo. As suas orações, elas não serão bloqueadas por bandidos, não serão bloqueadas pela polícia, não serão bloqueadas por um tribunal, não serão bloqueadas por manifestações sociais. Elas não serão bloqueadas por uma ausência de conexão de um Wi-Fi, de uma rede de dados, entende? A tua conexão com Deus, ela é sempre viabilizada mediante a oração. A Bíblia fala, inclusive, um episódio de Daniel, onde Daniel ora e durante depois de 21 dias orando, o anjo vem entregar a resposta a Daniel. E quando o anjo chega para Daniel, o anjo fala assim, olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia eu vim trazer a resposta. Só que durante essa vinda, o príncipe do rei da Pérsia, e aí começa uma linguagem de batalha espiritual, você já viu um principado naquela região que estava impedindo o anjo de descer com a resposta para Daniel. Olha que loucura, gente. Aí a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, quem gosta dessa história. E aí o anjo fala assim, teve que chamar Miguel, o arcanjo Miguel, como reforço, para poder lutar e liberar uma passagem no mundo espiritual para o anjo descer com a resposta. Ou seja, é mais fácil o inferno lutar contra os anjos que estão descendo com a resposta do que com a tua oração que está subindo. Então você tem que crer que a tua oração ela faz uma diferença profunda na tua vida. A Bíblia fala que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Tiago, se eu me achar justo, eu não estou me achando demais o rei da cocada preta, porque na verdade eu erro, eu falho, eu peco. Gente, todos nós erramos, falhamos, pecamos. A ideia da oração do justo não é uma pessoa que passou no pré-requisito da oração, sabe? Olha, você vai no culto 2 vezes por semana, que aí você vai ser um justo. Depois que você for no culto 2 vezes por semana, você vai lá e ora. Não é isso, não é isso. O sentido de justo na Bíblia é de alguém que foi justificado. Ou seja, Cristo pagou um preço pelos meus e pelos seus pecados, e no sangue de Cristo, na obra de Cristo, nós somos justificados. Então, Cristo me fez justo não pelo meu mérito, mas pela obra dele, entende? Então, a oração do justo, a oração de alguém que está em Cristo, a oração de alguém que crê no Senhor Jesus, ela pode muita coisa em seus efeitos. Você precisa entender isso. Precisa sair desse devocional aqui com essa convicção. Busquei ao Senhor, versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Acho interessante porque o salmista usa essa linguagem geral e a gente não sabe especificamente o que é que esse salmista temia. Se era um temor de guerra, se era um temor de fome, se era um temor sentimental, um temor familiar, enfim, a gente não sabe. Mas ele fala assim, ó, Deus me livrou de todos eles. Então a gente pode usar para a nossa própria vida hoje, crendo que Deus pode nos livrar também. Desculpa, gente. Deus pode nos livrar também dos nossos temores. Deixa eu tomar só um golinho de café aqui, eu acabei de entalar. Acontece com os melhores devocionais. Mas, para a gente fechar aqui, já estava fechando mesmo, o versículo 5 fala assim, ó, os que olham para ele ficarão radiantes. Então você olha para o Senhor e radiante, euforia,
A euforia é uma sensação conectada com algo que é positivo. Você não fica eufórico com a notícia negativa. Você não fica eufórico quando sabe que alguém te deu um golpe. Descobriu que todo o dinheiro da sua conta bancária foi sacado. Você vai ficar feliz com isso? Vai ficar eufórico com isso? Claro que não. Seu time perde, você fica eufórico? Claro que não. A euforia está conectada a uma sensação de coisas positivas. Nascer um filho, o seu aniversário, uma promoção no emprego, uma vitória do seu time de futebol, é uma boa notícia em geral, ela te deixa radiante. Então, os que olham para Deus, eles vão saber como é bom confiar em Deus. A expressão olhar para Deus aqui, ela tem vários sentidos. Tem um sentido poético, um sentido contemplativo, mesmo de olhar para o Senhor. Né? E como assim, Tiago, olhar para o Senhor? Deus está onde? Deus está em cima, está embaixo, está do lado, está do outro? Olha para onde? Para saber. Olhar para Deus, gente, significa confiar em Deus. Entende? Ou seja, nós colocamos a nossa confiança, colocamos os nossos olhos, colocamos a nossa esperança em Deus. É como se você olhasse para Deus esperando uma reação. Você orasse para Deus, olhasse para Deus dizendo, você não vai fazer nada não? Né? Você vê que, por exemplo, lá na passagem do Rio Vermelho, ó, na passagem do Mar Vermelho, Rio Vermelho aqui em Salvador, passagem do Mar Vermelho, quando o faraó e os seus cavaleiros estão ali para atacar o povo de Israel, Moisés, diante do Mar Vermelho, ele olha para o céu. Por quê? Porque ele está clamando a Deus. Deus, faz alguma coisa. Me ajuda nesse sentido, faz alguma coisa aqui. E aí Deus responde para Moisés dizendo, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Inclusive, essa frase, me cobrem. Essa frase, eu tenho que fazer um devocional só nela, porque é muito profunda. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas é tema para outra coisa. Então, olhar para Deus diz respeito a colocar a sua confiança em Deus, sabe? Você de fato... E sabe quando é que você desenvolve a sua confiança em Deus? Quando você passa por perrengue. Aí muitas vezes você não quer passar por uma situação ruim, mas nós precisamos entender que as situações ruins que nós passamos, elas são uma oportunidade. Ou seja, elas não são apenas oportunidade, né? Mas elas são uma oportunidade que nós temos para fortalecer a nossa fé em Deus. Então, toda vez que você passar por uma situação difícil, uma situação ruim, situação desafiadora, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de estreitar relacionamento com Ele, que é no pior momento da sua vida, que você vai ali desenvolver confiança, porque naquele momento você precisa, de fato, confiar. Não é alguém te falando, é a situação pedindo que você confie em Deus. Então, aqueles que olham para o Senhor ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Eu termino esse devocional dizendo para você, se você confiar no Senhor, você nunca ficará decepcionado. Os que confiam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Amém? Vamos orar juntos, gente? Feche seus olhos se você puder e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu oro a Ti para que o Senhor nos ensine a Te buscar com confiança de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos responde. Nos ajuda a mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Tu, ó Cristo, que és o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos, assim como o salmista, que aqueles que olham para Ti, aqueles que confiam em Ti, jamais ficarão decepcionados. Eu oro por todos aqueles que estão clamando comigo nesse momento, para que o Senhor derrame uma carga extra de confiança, de renovo de fé, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda demais. E também eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Estamos rumo aos 1000 inscritos. A última vez que eu tinha olhado aqui, tinha passado já de 920. Então, se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário aqui embaixo de como foi que Deus falou contigo nesse devocional, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Shalom no coração, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.